Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Saber Infinito. Vou colocar aqui o título do nosso episódio de hoje. Bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos. Convidem os amigos para entrarem na live. Aqui E aí, André, estamos, Breno. Tudo bem? tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Muito feliz em estar aqui hoje, hein? Prazer te receber aí pela Casa do Saber Rio. A gente já estava tentando fazer alguma coisa em conjunto aí, mas finalmente aconteceu, né? Finalmente deu certo, estou super animado. E esse tema é bom, hein? Sobre liderança. Eu acho que o momento é mais propício que nunca. É verdade, é verdade. Então, até falar para o pessoal aí, convidar os amigos, mandar aí no aviãozinho, avisar para as pessoas, né? A gente vai falar hoje sobre liderança no mundo digital. E esse é um episódio do Saber Infinito, que é o podcast da Casa do Saber Rio. Então, além dessa live aqui, depois isso vai subir tanto para todos os nossos canais, tá? E vai ficar gravado aí disponível para todo mundo. Bom, André, eu acho que vale, vou começar te apresentando rapidamente. Acho que você é como eu ali, é difícil de apresentar, né? A gente às vezes faz tanta coisa que fica difícil achar um ponto ali, um fio condutor, né? Então eu sei que você foi executivo e continuou contribuindo com empresas há muito tempo, né? Foi o líder do Tinder no Brasil aí por 5 anos, né? Atua também na L'Oréal, também é investidor anjo em algumas empresas, é palestrante, autor, né? Esqueci de falar algum ponto. Não, foi super completo. E no meio disso tudo, se eu tivesse que falar, hoje em dia, realmente, essa atividade de palestrante e autor é aquela que mais ocupa meu tempo. Então, sobre transformação digital, inovação e liderança. Então, venho estudando muito sobre isso e aprendendo ao compartilhar essa experiência. Então, cada dia é um aprendizado. Legal. E eu tenho visto que as empresas têm demandado muito, né? Que você fale sobre esse tema de liderança, né, no mundo digital, de transformação digital. E eu acho que valia a gente começar falando sobre isso, né? Até definindo um pouco qual é essa questão, porque eu vejo que quando a gente fala em transformação digital, as pessoas já remetem isso à tecnologia, mas isso tem a ver com pessoas, né? Até dei uma olhada no seu livro e você aborda essa questão. Acho que então valia definir aí, falar sobre essa visão da transformação digital. Eu começaria, Breno, falando um pouco sobre o momento que a gente está vivendo e por que o líder tem mais responsabilidade que antes. É que quando a gente pensa em qualquer situação da vida, pensamos quando somos criança, né? De repente, a gente, por exemplo, perde, né, o rumo e não encontra mais eles. O que acontece? Primeira sensação é o medo. E você, obviamente, busca a referência do seu pai, ou enfim, de quem está te acompanhando, para te guiar nesse caminho. Você se perdeu. E muitas vezes, sozinhos, né, a gente não consegue superar ou enfrentar esses momentos de incerteza. A mesma coisa acontece hoje. Quando a gente olha para as organizações, ainda mais aquelas fortemente afetadas pela crise, mas eu diria que não tem nenhuma organização que não tenha sido afetada, certo? É, os times, particularmente, a primeira reação que tem diante do medo, da incerteza, do caos, dos potenciais resultados mais negativos, pelo menos do que antes, ou piores que antes, eles olham para o líder e esperam respostas, esperam tomada de decisão, esperam clareza, ou pelo menos esperam transparência na admissão que sim, também o líder não sabe o que ele vai fazer, mas pelo menos está se comunicando, está sendo presente, está talvez executando, pivotando, ajustando. Então, quando eu digo a responsabilidade para o líder é maior que antes, não é necessariamente porque, digamos, as organizações na era digital elas cresceram mais ou apresentam desafios profundamente diferentes na gestão. Óbvio que eles apresentam, mas o grande ponto é da incerteza que esse cenário de crise, acoplado com uma aceleração digital, apresenta
e, consequentemente, as pessoas precisam mais de líderes. Assim. Então, acho que isso, Breno, é algo que provavelmente, enfim, faz parte também das coisas que você também trabalha e até você deve ter notado muito isso nesse momento. É verdade. Eu vejo que as pessoas buscam, né? O líder antes, ele considerava que ele tinha que ter todas as respostas, né? Ele achava que ele tinha que ser uma referência. Ser uma referência significava ter todas as respostas, mas no mundo hoje em transformação não dá, né? É humanamente impossível a pessoa ter todas as respostas, né? Eu acho que a gente entra muito também numa questão do líder aceitar que ele não precisa ter isso, né? Exatamente. Ali a gente se adentra justamente nesses contextos todos. E uma coisa interessante, até resgatando, digamos, a pergunta que você me fez sobre, então, o contexto de transformação digital acoplado com esse desafio de liderança, é que quando a gente olha para o mundo digital, o líder e todo o seu leque de habilidades e competências que funcionaram até o digital acelerar o mundo de hoje, já não funciona mais. Porque o líder que ele se dava bem, porque tinha mais tempo de casa, conhece melhor o mercado e seu produto, ele é distante, então, digamos, tem essa, né, digamos, autoridade. Ele não funciona mais em um mundo que, primeiramente, ele precisa que o líder seja mais próximo dos times, certo? O digital, ele, afinal, ele tem essa capacidade de nos aproximar se o usamos bem. O líder precisa ser mais conhecedor do cliente do que do seu próprio mercado e produto, às vezes, e muitas vezes não é. E também, em vez de ter uma mente de expert, que ele possa ter essa mente de pensamento crítico, quase de principiante, é o que eu gosto de chamar de mente de principiante, mas é uma mente que olha e desafia, porque o líder que, de novo, por estar 30 anos na organização, ele subiu, né, os layers ali da companhia, a hierarquia, está no topo porque tem mais experiência. Muitas vezes, ele não percebe a mudança no mercado, a mudança no cliente, a mudança nas tecnologias que afetam o negócio. Porque ele olha o sucesso do passado e diz, pô, mas sempre funcionou assim nos últimos 30 anos, por que não deveria funcionar agora? Então, acho que toda essa discussão sobre o papel do ser humano e do líder na transformação digital, para mim é muito disso, porque se a gente achar que a solução está na tecnologia, a gente vai quebrar a cara ao gastar muito dinheiro em melhores ferramentas, em lançar um aplicativo, em estarmos no e-commerce e depois ainda pensar da forma antiga, é um desperdício. E eu acho que é um pouco disso, Breno, que eu tento trazer um pouco nos meus conteúdos e que eu acho que vai ser um pouco o papo de hoje. Legal. E você vê uma diferença muito grande aí também na questão da gestão desse líder, nesse momento em que a gente não tem mais a possibilidade do presencial, ou que pelo menos isso está reduzido, né? Porque eu acho que isso se reflete, né? Às vezes a pessoa, o líder não tendo esse contato próximo, ele fica mais seguro, né? E com uma vontade uma necessidade de controlar as pessoas e saber o que elas estão fazendo. Então, como você vê esse impacto aí? É gigantesco. E eu estava lendo algum tempo atrás uma, digamos, matéria da Harvard Business Review que chamava The Implications of Working Without an Office. Então, as implicações de trabalhar sem um escritório. E trazia muitas reflexões interessantes, muitos resultados de enquetes e pesquisas que eles fizeram, mas eles apontaram um grande problema que existe hoje devido a que todo mundo trabalha em casa. Ou seja, que por um lado, os líderes não têm mais a mesma confiança nas equipes como antes, e as equipes não têm a mesma confiança no líder porque se sentem pressionados e microgerenciados. Então, isso é uma reação natural, porque ninguém estava preparado a trabalhar com seus times remotos e as nossas formas de controle, que tradicionalmente era olhar, né, se o time entra no horário, aquelas coisas que já sabíamos que não estava funcionando mais, porque tirava autonomia, tirava motivação dos nossos times, de fato, nos fez entender que nós não estávamos preparados e que precisávamos reconstruir nossas relações com nossos times. Então, quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando aonde que nós criamos relações de confiança nas empresas. Não sei, Breno, te pergunto, você acredita mais na sala de reunião, na frente de todo mundo, com o líder ali apontando o seu dedo, na sala de o seu líder, né, quando ele te dá aquele feedback direto, ou na sala do cafezinho?
afinal, na sala do cafezinho. E ela é aquela que mais faz falta no mundo de hoje. Por quê? A sala de reunião tem o Zoom, estamos todos ali e dá para replicar. A sala de feedback do teu chefe é também uma sala virtual. Mas a sala do cafezinho, onde você chega depois da reunião, vai para o teu líder, ou, se você for o líder, vai para o teu funcionário e diz, caramba, sabe o quê? Eu faria aquilo diferente. Ah, posso tirar uma dúvida com você? E aí, como estão os seus filhos? Sabe, aquelas coisas que a gente não fala na frente dos outros, não fala no contexto de trabalho, se perdeu um pouco. E isso afetou muito a relação de confiança que nós temos com nossos times. E só para finalizar nessa parte, eu fui recentemente, chamado pela Globo para palestrar para o time de liderança da área jurídica e financeira, convite do Belmar, o CFO da Globo. E abordei exatamente isso. Como reconstruir relações de confiança em este ambiente virtual. E, para mim, passa muito por duas coisas principais. É a vulnerabilidade do líder, se colocar no mesmo lugar, demonstrar que ele também está em casa, trancado. É a mesma coisa, estamos todos no mesmo barco. E segundo, a reciprocidade, ou seja, passa pela proatividade do líder, primeiro proativamente perguntando algo, dando uma dica, ajudando, e depois o time vem junto de volta. E eu acho que isso funciona em todas as relações, inclusive, não só de liderança. E um ponto importante, né? Então a gente tem esse lado negativo, da gente perder um pouco essa oportunidade de estreitar esses laços, né? Mas eu vi uma pesquisa também na Harvard Business Review que mostrava que as pessoas nesse trabalho remoto estão conseguindo ter uma gestão melhor do seu tempo, né? Então eu vi que elas estão conseguindo dedicar mais tempo às atividades que são mais relevantes, às vezes até deixando de fazer algumas coisas para os outros, né? Que isso também tem muito no escritório, né? A pessoa está te vendo ali, ela te passa um problema dela, às vezes uma tarefa dela, e você agora está conseguindo, já que você tem que gerenciar melhor o seu tempo, e está conseguindo escolher melhores tarefas, né? Exatamente, tem isso também. Tem, digamos, aquela coisa de, a pessoa chega na tua mesa e te pede aquela coisa de última hora. Não necessariamente tem tanto. Uma coisa que vai na direção oposta, que pode acontecer e precisamos notar, eu acho que foi mais no começo da crise, que aconteceu muito, foi a gente trabalhar horas demais. Então, a gente não controlar, né? Começava o dia e depois você olhava já nas 8 da noite e não percebia, porque você não tinha tanto essa coisa de se autorregular com o trabalho desde casa. Então, de novo, eu acho que tem pesquisas que demonstram que as pessoas estão trabalhando em torno de 10% a 20% a mais do tempo do que antes da crise, e motivo pelo qual, inclusive, a produtividade não caiu, pelo contrário, ela subiu. Eu acho que a maioria das organizações se surpreenderam com ótimos resultados de produtividade por seus times, suas equipes, e eu acho que isso tem sido surpreendente. A única coisa é muito importante também prezar da saúde e do equilíbrio vida e trabalho, porque senão a gente também não consegue, né, dentro de casa também circular e ter o mesmo espaço pessoal que a gente tinha antes, né? Por isso é importante aquele cantinho, ter horário, se regular e tudo isso. Acredito que, como tudo na vida, é importante equilíbrio, né? Porque é isso, às vezes a gente consegue, durante um período de tempo, a gente aumentar a produtividade assim, mas você vai perdendo os laços, né? Então, às vezes, você conseguir intercalar um pouco, ter alguns dias em que tenham esses encontros presenciais, para que possa aproveitar esse tempo do cafezinho, pode ser uma boa também, né? E eu acho, Breno, que exatamente o mundo, a gente chama ele de novo normal, o mundo pós-crise, a gente, né, não sabe e não conseguirá prevê-lo com assertividade, mas eu ainda assim acredito e aposto no formato híbrido. A gente já está vendo uma direção e até faz parte da vontade das pessoas, um mundo híbrido, né? Porque a gente viu, eu acho que foi a Ambev que publicou os resultados de uma enquete entre seus colaboradores e disse, vocês querem voltar ao formato normal? Querem um formato 100% home office ou querem um modelo híbrido? E engraçado foi 90% modelo híbrido. E óbvio que já sabíamos que as pessoas não iam querer voltar 100% ao anterior. Mas muitos poderiam pensar, não, as pessoas vão querer 100% home office, querem 100% de liberdade. Não, elas quiseram modelo híbrido. Por quê? Porque falta a sala do cafezinho, falta a interação humana,
falta, às vezes, aquele sair da rotina, que inclusive é o que te faz, às vezes, tomar as coisas com perspectivas diferentes. Se a gente entra e só fica em nossas casas, nossa, o mundo é muito mais do que isso. E, às vezes, a gente perde um pouquinho algumas coisas que eu acho que realmente funciona melhor quando a gente está junto. De novo, certos tipos de reuniões, o brainstorming, coisas do tipo, elas funcionam melhor presencialmente. Convenhamos. Verdade. Bom, vou reforçar aqui. Quem quiser mandar perguntas aí, fiquem à vontade. Eu vi que o Arapuã entrou aqui. O Arapuã, que é reitor lá da Unisul. Tu conhece ele também, né? Super Grande amigo, fera sim, aí. trabalhando junto. Tem muitas pessoas, eu vi a Vivi entrando aqui, a Gabi também. Muitas pessoas conhecidas, muitos amigos aqui na live. Muito legal. A Gabi comentou aqui que, com certeza, essa questão de poder escolher ir ou não para a empresa é ótimo, né? É uma questão de equilibrar. Então, gente, quem quiser mandar pergunta aí, fique à vontade. Eu acho que a gente podia entrar um pouco na questão, né? O tema do seu livro é das 6 competências para surfar na transformação digital. Acho que valia a gente falar um pouquinho aí sobre quais são essas competências, né? E descrever um pouquinho cada uma. Perfeito, Breno. Sim, realmente alguns anos atrás eu comecei, de novo, nessa jornada de entender, de fato, qual profissional que funciona, se dá melhor na transformação digital. Comecei contextualizando um pouco o mundo que a gente vive, quais suas características. Comecei, de fato, por entender que o mundo é exponencial e não é mais linear. Entendi, mundo onde tudo acontece em tempo real, mundo de dados, interconectado com inteligência artificial e uma série de características que pedem, de fato, novas competências e habilidades. E por isso eu apontei 6 principais. Óbvio que algumas delas têm vários desdobramentos, digamos... porém, acabei escrevendo este livro, publicado pela editora Planeta durante o ano passado, e que, de fato, aponta essas 6 principais. Eu começo, por exemplo, pelo que, inclusive é uma das mais importantes, eu chamo de flexibilidade cognitiva. Para respondermos a um mundo interconectado, muito mais complexo e com efeitos de rede, por isso, se a gente for pensar no nome em si da internet, ela era World Wide Web. Então, é uma rede global. É uma rede interconectada. Isso faz com que não é mais, digamos, um mundo linear, analógico, cartesiano, com relações causa e efeito clara. Vai muito além disso. Então, como primeira resposta, eu coloquei essa flexibilidade cognitiva como grande habilidade dos profissionais de hoje, de conectar essas peças aparentemente desconectadas. Segundo o Manual da Neurociência, afinal, flexibilidade cognitiva é a capacidade que nosso cérebro tem de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de ter múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Então, é obviamente um cérebro e, enfim, um perfil profissional que entende melhor a complexidade do mundo que a gente está vivendo e consegue vir com soluções criativas também. Eu estava um pouco atrás da criatividade, da reinvenção e de tudo que a gente precisa hoje. A segunda capacidade que eu aponto, uma habilidade, é o que eu chamo de atitude maker. Ou seja, eu falo, não é só a questão cognitiva, né, da flexibilidade cognitiva. Tem também que ter uma capacidade de execução. E ela passa, ao meu ver, por muito de tolerância e aceitação dos erros, porque nós vivemos em um mundo que, de fato, reprime o erro e, consequentemente, trava a nossa habilidade de todo dia experimentar algo novo. Nós não o fazemos. Por quê? Porque temos medo. Nas organizações, depois de uma vez que você vai lá e fracassa, depois se ajusta, vai lá e fracassa, aí você já perde aquela coisa. Ou você vai e apresenta algo e o pessoal te diz, não, arriscado demais. Você então vai ajustar suas ideias e sempre ficar na mediocridade. Depois aponto outras. Falo de pensamento crítico, por exemplo, para ver as coisas de perspectivas diferentes. Falo também de o que eu chamo de virar especialista em comportamento humano. Então, a gente entender mais sobre comportamento humano, pois estamos numa economia focada no cliente e não mais só no produto. E falo de, enfim, umas últimas 2 grandes competências. Eu falo de o que eu chamo de crescimento sustentável, é de como escalar os negócios focado no cliente e também do que eu chamo de altruísmo digital, que também eu acho super importante. Encerro nesse tom,
que é altruísmo digital nada mais é do que a nossa capacidade de priorizar o ser humano centro da experiência de negócio, resgatando o que de mais humano temos. Então, faz parte inteligência emocional, vulnerabilidade, tudo isso, empatia, tudo isso que nos distingue da inteligência artificial e das máquinas, porque senão, logo menos, corremos o risco de ser extinguidos. Como profissionais, enfim, obviamente. Bom, e qual recado você teria a dar em termos de desenvolvimento dessas competências, né? Então, vamos dizer que um líder está ouvindo a gente aqui e foi passando por essa lista e descobriu que não tem nenhuma dessas competências, né? Não, e o que de frequente acontece. Aí, porém, tem duas escolhas. Tem como dizer, tá bom, eu acredito que posso mudar, ou se não, realmente tem quem não quer nem mudar. Eu acho que realmente começa tudo por aí. A primeira grande dica é, você acredita que a mudança é possível ou menos? A pessoa tem que se perguntar isso. Por quê? Se ela disser, olha, eu tenho uma certa dose de talentos, isso não faz parte do que eu sou bom, eu não sou um bom, eu sou bom na estratégia, mas eu não sou bom na execução, aí nem adianta começar às vezes. A primeira grande parte é a admissão de que estamos dispostos a mudar, porque acreditamos que pessoas também em vida adulta possam se transformar e a vida não é feita dos grandes blocos, né? Escola e educação e depois atividade produtiva. E uma vez que a gente queira desenvolver essas dicas, essas áreas, tem obviamente algumas ferramentas, algumas práticas, que porém tem vários graus de complexidade, desde coisas muito simples, como, por exemplo, no caso da flexibilidade cognitiva, pode ser de explorar uma outra área do saber que não tem a ver com a área de negócio no qual você está. Eu faço um exemplo prático. Eu fiz faculdade de economia na Bocconi, na Itália. Sou economista de formação. E no meu último ano, na hora de escolher o intercâmbio, eu fui fazer, enquanto todo mundo estava escolhendo ir para Estados Unidos e tudo, eu fui para o Egito fazer um intercâmbio na Universidade Americana do Cairo e estudar árabe. E ninguém entendeu essa escolha. Nem eu, confesso. Eu fui porque estava muito atraído pelo árabe e acabei começando uma jornada que até hoje eu levo frente no estudo do árabe. E tem uma coisa muito interessante do árabe. Além de todas as possibilidades de você ler textos antigos de filósofos árabes, que afinal é uma das culturas mais, de fato, antigas do mundo, é que o árabe ele é escrito de direita para a esquerda. E tem uma coisa muito interessante. Uma das crenças que a gente tem sobre linguagem, sobre idioma, é que, obviamente, de esquerda para direita. E o árabe de direita para esquerda, isso, por si só, já me ajudou desde sempre a entender que as coisas não podem ser olhadas só de uma perspectiva. Porque pode ser que o resto do mundo as vê de uma perspectiva totalmente diferente. Pelo menos com o árabe, são 1 bilhão de pessoas, pelo menos, olhando o mundo de direita para esquerda. E isso sempre carrego comigo. E me lembra de uma famosa frase do Steve Jobs, que ele, numa palestra de commencement speech para Stanford em 2005, aquela onde ele disse Stay hungry, stay foolish, ele disse famosamente que, de fato, ao explicar por que ele estudou caligrafia, ele disse que na hora não serviu para nada, nem ele entendia por quê, mas 10 anos depois o ajudou a desenvolver o Mac. Nós nunca sabemos o Macintosh, então nós nunca sabemos aonde a vida nos vai levar. Então isso fala muito, né? Voltando à parte das dicas, por exemplo, para flexibilidade, estudar uma outra área do saber para poder, por exemplo, desenvolver o pensamento crítico, é a gente fazer perguntas sobre nosso negócio, imaginando nós não soubermos nada sobre ele. Então, se eu fosse uma criança, o que eu perguntaria sobre esse negócio do qual eu sou um expert? Então, tem uma série de coisas com vários graus de complexidade, porém, muito, obviamente, passa através de trilhas de execução e de educação corporativa ou, enfim, tradicional, que são muito importantes, assim. Isso que você falou é muito interessante, né? E coincidentemente, não coincidentemente, porque está em linha com esse raciocínio, aqui na Casa do Saber Rio,
né? A gente tem vários campos do saber, a gente chama justamente de campos do saber, né? Então, a curadoria da casa tenta, ao máximo, até para os treinamentos, principalmente para os treinamentos em company, juntar esses campos do saber, né? Então, como eu posso juntar a liderança com a negociação, com a filosofia, com a comunicação não violenta, com, enfim, com psicologia, né? Então, isso eu acho muito interessante realmente, né? E essa está começando a ser uma preocupação das empresas, porque o mundo hoje é muito complexo, né? Não adianta você tentar fazer as coisas como eram feitas antes e não misturar os campos. Então, essa questão da flexibilidade cognitiva que você fala é muito interessante e bem em linha com o que é feito aqui, inclusive, né? Exatamente. Tá, a professora Maria Angélica colocou aqui, ela falou, o foco por anos em resultados deixou o comportamento para segundo plano. E é verdade, né? Exatamente. Resultado às custas do desenvolvimento dos seus times. E isso eu acho que foi um preço muito alto que companhias hoje estão pagando por elas não terem desenvolvido seus times a se flexibilizar e ter pensamento crítico, mas só pensando em produtividade. E aí a gente chega agora e logo menos o trabalho deles é potencialmente substituível por uma máquina. Verdade. A Adriana, que é a diretora aqui da casa, ela falou que o que ela mais sente falta do presencial é o estímulo à criatividade provocado pela troca entre as pessoas, né? E perguntou como estimular essa troca nesse momento de cansaço dos encontros virtuais, que realmente a gente fica esgotado, né? Então, é um desafio, né? É muito desafiador. Eu acho que uma coisa que pode ser interessante, não tanto na parte de conteúdo, mas de formato, é reduzir a duração das trocas. Muitas vezes uma reunião de 1 hora, às vezes, ela pode cansar muito, e são reuniões seguidas, para papos mais rápidos, mas com maior frequência. Então, o que era uma reunião de 2 horas semanal na empresa, pode ser passada a ser uma reunião diária de 20 minutos. E isso tem funcionado, porque cansa menos. Eu acho que isso é importante. Verdade. E realmente o pessoal não consegue ser objetivo, né? Às vezes tem uma pauta clara, às vezes acha assim, não, só porque a reunião durava 2 horas no presencial, tem que durar 2 horas no online, né? Mas não aproveita a sua oportunidade de tentar ser mais produtivo, né? A Gabi perguntou aqui, ela falou, como eu posso dar uma dica para um colega ou líder começar esse desenvolvimento? Será que se eu der um livro do André, ele vai entender a mensagem? Já falou que é ele aqui, já deu a dica. Olha, eu acho que sim, pode ajudar, mas ainda tem muito a fazer depois da leitura do livro. Verdade. É um tema difícil, né? Às vezes você tem que colocar isso de uma forma mais se mostrando ali também disposto a se desenvolver, né? Porque não é essas habilidades, né, como você tem mostrado, né? O líder tem que estar em constante desenvolvimento, então não é algo como assim, não, eu domino e eu estou te entregando aqui porque você tem que dominar também, né? Para mim é um esforço coletivo, né? Que olha, eu estou me interessando por isso, certamente isso vai ser interessante para você e para qualquer líder, né? Então acho que tem que ser mais nesse sentido, né? Exatamente. Fala, ia complementar, não? Não. Eu estava vendo até uma outra pergunta da Gabi, que enfim, agradeço, ela super acompanha o Metanoia Lab, o meu podcast, e aí ela fez uma pergunta muito interessante e curiosa. Ela diz, André, depois dos aprendizados do Covid, já sente vontade de acrescentar uma 7ª competência nessa lista? E a minha resposta é, eu tenho vontade de acrescentar outras 100 competências nessa lista de quanto o mundo mudou, mas com certeza tem que ter um update, uma atualização. Eu acho que, por exemplo, a forma com que a gente toma decisões após a crise do Covid, ela precisa mudar muito. A gente toma muito decisão baseada nas referências do passado. E o Covid nos demonstrou que isso já não é mais possível. Outra competência, por exemplo, eu acho muito vinculada à nossa relação entre responsabilidade e controle. A gente queria controlar tudo e o que a gente não controlar, não controlar, deixa eu ver se sou eu. Voltamos. Opa, voltamos. Desculpa. Mas, falando do controle, né? Sim, controle e responsabilidade. De novo, a gente costumava, até a crise, achar que tinha controle das coisas e
o que a gente não tinha controle, terceirizar a responsabilidade. Ah, não, foi fulano. Ah, não, é o mercado que é assim. Ah, não, é porque meu competidor é mais forte. E hoje em dia a gente entende que nós não temos mais controle das infinitas variáveis e o que mais a gente precisa resgatar é um senso de responsabilidade diante da incerteza do mundo. Enfim, tem várias coisas, competências e reflexões bacanas aí para trazer à tona. Eu considero que uma lição importante que tem ficado, tem percebido, né, os líderes assimilando isso, é que antes, como você falou, tinha esse medo de errar, né, então eles tinham medo de fazer algo, né, e isso era o risco, né, e hoje o risco é a inércia, né, o risco é você não fazer nada, né, não observar essas mudanças todas, já. Exato. Eu acho que isso, inclusive, é engraçado, mas é porque é uma das principais reações que o ser humano tem diante do medo. Diante do medo, do, do imprevisível, da crise e tudo isso, o ser humano tem três reações possíveis, afinal. Ele foge, que isso é negação. Ah, não, essa crise não é nada demais. Ah, isso não vai passar rápido e tal. Congela, e é isso que você disse. Ah, vamos esperar e ver o que vai dar. Não, vamos ver ainda um pouco. Vai Ah, sair a não, vacina? preciso mudar. Exato. E a terceira é reagir. E aí envolve mudança. Então, acho que é muito interessante porque a maioria das pessoas cai nas primeiras duas reações, que é um pouco preocupante. É verdade. Bom, olha, tem muitas reflexões aqui, né? A nossa live é de 30 minutos, esse formato. Então, assim, eu pisquei o olho e já tem 31. Voou! Voou! Vou mesmo. Acho que a Gabi está elogiando aqui, falou que seu novo livro é quase um complemento, né? Que ajudou a entender esses aprendizados. Né? Sim. Quer falar rapidamente sobre esse novo Sim, livro? eu tive a chance, Breno, enfim, durante a crise, de escrever esse novo livro. É mais curto, é um ensaio de 70 páginas sobre liderança. É muito específico sobre liderança, bastante sobre tudo que a gente falou. Fala de tomada de decisão, fala de execução, fala de inteligência emocional, mas é, de alguma forma, sim, um complemento ou até, digamos, um adendo, uma renovação do meu livro anterior. Então, e muito focado para os desafios do líder. O título é O Futuro Não É Mais Como Antigamente. Me inspirei numa música do Renato Russo para descrever o momento que a gente está vivendo. Está ali disponível na Amazon, enfim, por um valor simbólico de R$ 4,90, para quem tiver interesse e não tiver lido ainda. Legal, super interessante. Eu também, durante a pandemia, me concentrei para escrever meu segundo livro também. Estou concluindo ele agora, mas gerou várias Exato. reflexões, né? Vai ser sobre o quê, Breno? Sobre negociação, falando sobre os 5 pilares da negociação, né? Meu primeiro era só de negociação salarial, esse agora é mais amplo, né? Não, exato. E eu acho que a negociação é um dos temas mais importantes agora, até porque eu estava ouvindo um podcast que até dou como inspiração, referência da HBR IdeaCast, que chamava How to Negotiate in a Digital World, enfim, in a Social Distancing World, não lembro o título exato. Muito interessante, falava de algumas coisas super legais. Eu acho que é um tema muito importante. Mais difícil, né, negociar agora. Como que você não tem a pessoa, você não tem nem como apertar a mão da pessoa. Essa que demanda mais habilidade ainda, né? E conhecimento. Mas certamente estou abordando já esses aspectos também, que essa é uma das habilidades aí, tem que entrar na lista de competências, né? Com certeza. Boa. Bom, André, para Boa. mim foi excelente, né? Foi super enriquecedor. Vou comprar os 2 livros, né? Que aí eu já fico atualizado. Eu também espero o seu segundo com a cidade. Valeu, foi um prazer. Agradeço aí muito sua participação. E, pessoal, vai estar disponível em todos os canais da casa e também agora já no IGTV, lá no perfil da Casa do Saber Rio. Tá bom? Abraço aí, sucesso, André. Muito obrigado, Breno, também. Obrigado a todos. Valeu.